Ok, vamos continuar com nossa aula. Vamos continuar falando sobre soma, resta, multiplicação e divisão de números reais, né? Nesse caso, vamos completar a parte de multiplicação. Existem algumas propriedades que a gente precisa mencionar. E depois, né, vamos finalizar com a divisão. Ok, propriedades dos números negativos, né? Propriedades na multiplicação. Se a gente multiplicar, né, a qualquer número, por exemplo, A representa um número real, né? Se a nós multiplicamos, podemos multiplicar pelo lado esquerdo por -1, por esse número, -1. Ele nos dá o seguinte resultado, nos dá -A. É dizer, que nos dá o oposto de A. Você lembra, né? Que A e -A, para qualquer número real A, são opostos. Né? São opostos. Isso que nos indiquei ontem para vocês, né? Por que são opostos? Porque quando a gente soma, né? Dado que quando soma A mais o oposto dele -A, o que nos dá? Nos dá nulo, né? Nos dá o zero. Então, é por isso que eles são opostos, porque eles se anulam na soma. Tá? Então, se eu tenho qualquer número real A e eu quero encontrar seu oposto, bastaria multiplicar pelo -1. Por exemplo, 4. Quero saber, quero encontrar o oposto de 4, bastaria multiplicar por -1. Então, eu vou ter -4. Tá? Então, é isso. Essa é a primeira propriedade, né? Vamos colocar assim. E a segunda propriedade? A segunda propriedade consiste no seguinte. Nós temos o oposto de um número A. E se a gente calcular ainda o oposto dele, é dizer que oposto, esse menos significa oposto, né? Oposto de oposto, o que nos dá? Nos dá ele mesmo, tá certo? É a mesma coisa, olha, aqui, né? Isso a gente falou, né? Olha, nós sabemos que o oposto do A é -A. E o oposto de -A, quem é? É A. Isso que está dizendo isso, tá? Esse aqui menos significa oposto. Mas oposto de quem? De -A. Quem é? O A. Muito bem. Que mais? Que propriedade mais temos, né? E isso aqui, às vezes, a gente entende, né? Da seguinte forma. Menos com menos, some o sinal. Vira mais, né? E quando é mais, não aparece. É isso, né? Em outras palavras, na prática, acontece isso, tá? Mas por que isso acontece? Porque é definição, tá? Muito bem, vamos continuar. E se eu tenho, por exemplo, o oposto de A multiplicando pelo B. Esse seria a mesma coisa que multiplicar o A pelo oposto de B. Tá? Ou também daria a mesma coisa, que vai dar o mesmo resultado que o oposto do produto deles. Tá? Muito bem. Isso é outra propriedade. É dizer que esse menos pode passar para aqui, mas quando passa para aqui, então já aqui desaparece, né? Como aqui, olha, não tem mais. E aparece aqui. Ou poder, como, né, que a gente costuma dizer, podemos colocar esse menos em evidência. Menos, e esse parênteses já não fecha aqui, se não fecha aqui. Tá? Então seria o oposto, mas desse produto, né? Tá certo? É dizer que esse menos pode sair. Isso é na multiplicação, né? Estamos falando da multiplicação. Eu vou colocar, eu vou indicar até de outra cor. Essa cor não sai muito claro, né? Vamos
colocar essa cor, vamos lá. Acho que essa cor aparece mais. Muito bem isso, né? Que multiplicação. E aqui também. Tá? Se for soma aqui, aí é outra história, né? Muito bem. Outra propriedade, né? Que também pode aparecer. Se eu multiplico o oposto de A pelo oposto de B. Pelo oposto de B. Que resultado encontrarei? Em multiplicação. Né? Encontrarei simplesmente vai ser igual ao produto deles mesmos. É dizer que o produto dos opostos de A e B dá o mesmo que multiplicar eles mesmos. Tá? Aqui está multiplicando eles mesmos. E aqui estão se multiplicando seus opostos respectivos. E dá o mesmo, né? Tá? E esse, em outras palavras, também né? Na prática, como funciona? Menos com menos vira mais e aqui some. Né? Quando é mais, não precisa colocar. Tá certo? O que mais? Podemos colocar. Agora vamos com esse, né? Vamos prestar atenção. Eu vou colocar até o sinal de outra cor aqui. Vou colocar assim, menos, parênteses, e aqui dentro uma soma. A mais B. A mais B. Como funciona isso daqui? Olha, aqui menos está em evidência, né? Mas aqui é soma, não é multiplicação. Então não tem nada a ver com isto, tá? Não é. Aqui era multiplicação, aqui está soma, né? Vamos colocar de outra cor, essa soma, por exemplo, né? Aqui, vamos colocar assim, é mais, é diferente, né? Tem que distinguir isso, você não é que todas as propriedades funcionam para todas as operações matemáticas. Tem algumas que funcionam para multiplicação e outras funcionam para soma, né? Tá? E se funciona melhor. Tem alguns que funcionam para multiplicação, mas não funciona para soma. E vice-versa, né? Tem alguns que funcionam para soma, mas não funciona para multiplicação. Então você tem que verificar isso. Tem que ter em mente bem claro isso, senão vocês vão se confundir, né? Muito bem, e nesse caso como que funciona? Nesse caso funciona tipo a propriedade distributiva que nós falamos ontem. Você lembra que nós tínhamos C multiplicando e aqui dentro se somava dois números. A propriedade distributiva C, vamos, né, colocar setinha ainda para que fique mais fácil, né? E a gente não erra nada. C com A, que está se multiplicando. E aqui está mais. E aqui C com B. Né? Era isso. Mas nesse caso não tenho C, você pode dizer, mas eu tenho menos. Mas acontece a mesma coisa. Esse sinal, aqui tem um sinal, não tem o C, né? Tem um sinal. Faz a mesma coisa. Vai para o primeiro, né? E vai para o segundo. Tá certo? Então vai ficar aqui a menos A, né? Que vai com A. Então vou colocar até de outra cor. Menos A. E aí vem o sinal, né? Que era mais, claro, continua mais. Porém, depois esse menos vai a V. Então seria menos V. Aqui, com outra cor. Aí você diz, olha, mas aqui tem dois sinais ao mesmo tempo, isso vai dar problema. Na escrita não é bom escrever assim, né? Mas pode aparecer, né? Mas como se escreve corretamente? Colocando parênteses. Geralmente aí se coloca parênteses, assim, quando está em sequência dois sinos né? de mais ou menos, tá? Dois sinais, né? De soma, de adição e de resta, ou pode ser adição também, né? É melhor separar por um parêntese, dessa forma como estou fazendo. E aí a gente aplica as regras dos sinais, né? Tá certo? Aí então seria menos A, aqui mais com menos,
vira menos e aí fica menos B. Tá? Então, olha, o que aconteceu é isso, virou isso. Então, até posso colocar menos. Tá? Isso. Então, menos A mais B troca de sinal A e esse B também troca de sinal. E como o mais não tem capacidade, né? Então, vai ficar mais com esse menos, vai virar menos. Tá? Muito bem. Essa seria a propriedade 5, né? Vamos. A última propriedade. E se agora acontecer isso? Menos A e aqui menos B. Né? Em vez de ser aqui um sinal mais, aqui agora é menos. Né? Vamos trocar de cor. Menos. E aqui menos também, né? Como que faz? Aplicamos a mesma estratégia, propriedade distributiva, sem nenhum problema aqui. Por quê? Porque o que funciona para a soma também funciona para a resta. Você lembra? A propriedade distributiva funcionava para a resta também aqui. Então aqui vai ser menos A. E aqui coloco o menos, né? Que está aí. E esse menos agora vai a B. Então vai ficar menos B. Menos B. E como falei, como não pode estar dois símbolos ou sinais, né, ao mesmo tempo, ou em sequência assim, é bom separar e colocamos assim parênteses. Menos com menos, agora sim, né? Aqui menos com menos, fazemos esse trabalho já com calma. Então fica quanto? Menos A, não muda nada aqui, aqui menos com menos vira mais. Então vira isso, tá? Então essa é a forma correta de fazer. E ainda para que o menos não fique aqui na frente, a gente pode usar a propriedade comutativa ainda, né? Trocar a ordem. Então esse B, que está se somando aqui, né? O oposto de A se somando com B. Esse B pode ir na frente e esse vai para trás, né? Então com seu sinal, né? Mais seria, né? Que operação é soma, né? Menos A. Porém, esse mais com menos vira menos, né? Tá? A regra de multiplicação dos sinais é isso, tá? E eu estou usando bastante, né? Mais com multiplicar com mais. Na multiplicação, tá, pessoal? Na multiplicação. Mais vezes mais, para quem não lembra, é isso. Mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, tá? É mais também, tá? É mais também. É dizer que quando são sinais iguais, vira mais. Olha, iguais, mais. Iguais, mais. Agora, quando são diferentes, na multiplicação, tá? Esse é na multiplicação. Aqui, quando são diferentes, vira menos. E, tá? E se é menos na frente e mais depois, também são diferentes. Mas o resultado continua sendo menos, tá? Não se esqueçam dessa regra de sinais. É muito importante. Regra de sinais. Então anotem, quem não lembra, né? Alguns já decoram de cabeça direitinho, né? Então não tem problema. Mas quem não lembra, é isso. Anote isso. Muito bem. Então é isso. Com isso a gente já completa essa parte, né? De multiplicação, né? Aqui, propriedade da multiplicação. Né? E trabalhando com sinais. Muito bem. Por exemplo, poderíamos resolver algum exercício, né? Tá, vamos resolver, né? Por exemplo, vamos dizer que simplificar, né? Simplificar, tá? Por exemplo, 3 menos 5 mais x. Por exemplo, alguém nos pede, né? É uma expressão bastante simples, né? Mas para praticar, né? Simplificar essa expressão que está aí, tá? Essa expressão. Então, nos aplicamos as propriedades que nós sabemos. Aqui está 3, não tem problema, mantenho 3, tá? Eu vou resolver ordenadamente, tá? Sem me apressurar que eu posso errar. E aqui nessa parte, se tem o menos está em evidência, aqui tem uma soma,
Isso me faz lembrar uma propriedade, essa propriedade que está aqui, né? Essa propriedade que diz que esse menos tem que ir a cada um, então vai virar menos, né? Vai, aqui vamos, aqui vai então a 5, então vai ficar menos 5, e depois vai também com x, então vai ficar menos x, mas com esse mais com menos, aplicando isso, mais vezes o menos, vai dar menos, então menos x. Muito bem, aqui você sabe, né? 3 menos 5, menos 2 e menos x. Eu não posso fazer mais nada, porém, essa forma aqui às vezes não é tão legal. A gente poderia usar alguma propriedade e colocar em uma forma mais legal. Poderíamos usar essa propriedade no sentido inverso, né? Olha, quando tem menos, menos, o que a gente faz? No sentido inverso, coloca em evidência, né? Olha, esse menos, menos. Então, até vamos trocar de cor para que fique mais evidente. Olha, menos aqui, menos aqui. Tá aqui, olha. Tá? Esse seria como se fosse o A e esse B, esse X seria como se fosse B. O que nós podemos fazer? Colocar em evidência esse menos. Abrimos parênteses. E aqui vai A mais B. A mais B. Quem é A? 2. E quem é mais, né? E quem é B? O X. Poderíamos colocar isso. É muito bom fazer essas coisas, porque é assim que você vai ganhar experiência, né? Claro, são contas assim, meio assim, sem sentido, né? Que não tem aí nenhum um objetivo claro, né? Mas fazer contas corretamente ajuda, tá? Por mais que seja simples. Para, né, um treino. Muito bem. Tem mais exercício na apostila. Aí vocês podem ir treinando. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Nos organizamos aqui no nosso quadro. Agora sim, passamos para a divisão. Tá? Divisão. Vocês sabem dividir, né? Aprenderam no ensino fundamental ainda, né? Muito bem. Então, a divisão é uma operação desse tipo, né? A entre, né, ou sobre, dividido por B, por exemplo. Em que A é um número real e B outro número real, né? Exemplo, pode ser 8 dividido por 3, o 8 dividido entre 4, né? Tá certo? Essa é uma divisão, né? Tá? Então, essa é uma divisão. Mas também não é a única forma de expressar uma divisão. Pode, também se escreve da seguinte forma, né? Também se escreve assim, né? Usando essa linha diagonal ou assim, tá? Também, né? Tem várias formas de simbolizar a divisão, tá? Divisão. Acho que isso aqui tá mais atrapalhando, sim. Tá? Então, tem essas três formas, tá? E que significa, por exemplo, vamos dizer, 8 entre 4, né? O que significa? Que vamos dividir, né? Aqui, quem divide é esse aqui, que se chama divisor. Você sabe, divisor. E esse aqui se chama dividendo, né? Você deve saber, dividendo, acho que é assim. Dividendo, tá? Esse quem vai ser dividido, né? E esse é o divisor, quem vai dividir. Então, o que significa? Esse aqui vamos dividir ao número 8, né? Ou 8 unidades, 8 pães, né? Por exemplo, né? Em grupo de 4. Então, quantos grupos eu vou ter? Eu vou ter 2, né? É isso mesmo, né? Tá certo? Ou também pode ser, eu tenho 8 canetas e tenho 4 alunos. Quanto recebe cada aluno? Né? Recebe 2, né? Essa divisão. Tá certo? Então é isso, vocês sabem disso. Muito bem, então não esqueçam, esse nome sim, dividendo e divisor, tá? Mas também a gente vai entender isso como, ou seja, uma divisão também é uma fração, né? É uma fração, tá certo? É uma fração. Já nos comentamos anteriormente de fração, acho, né? Que era um número
racional, por exemplo, uma fração, tá? Esse aqui seria um número racional, né? Se A e B são números inteiros, claro, só se A e fossem inteiros, só nesse caso, A e B, os dois fossem inteiros, seria um racional. Mas nesse caso, não estamos trabalhando somente com inteiros. A poderia ser qualquer número real. Qualquer número real. Então, não necessariamente isso aqui é racional. Qualquer número real. Às vezes está escrevendo assim, fica, né, chato, cansativo. Então tem uma forma de escrever melhor isso, matematicamente. Então aqui vamos escrever seja, né? Seja A e pertencente aos reais e P também pertence aos reais. Se podemos usar essa notação matemática. Esse I, que né? Parece a letra E. Essa letra E, nesse caso em matemática, indica pertence. Você lê como pertence, simboliza pertence. É dizer que A pertence ao conjunto de reais. É dizer que é um elemento do conjunto número reais. Tá? Ou A pode ser um número real. Tá certo? E aqui estou usando a mesma notação. Isso é importante. Eu vou usar bastante esse tipo de notações. Muito bem. Então aqui, isso aqui não é racional. Em geral, poderia ser racional, mas não sempre. O A poderia ser raiz de 2, não tem problema. E B poderia ser π, porque π é número real. E essa operação já não é número racional, vai dar irracional, porque esses são irracionais, né? Muito bem. Nesse caso, quando é fração, a esse que está em cima, fração é tudo, né? Fração a gente chama tudo. Tudo é fração. Mas aí o que está em cima, denominamos nós de numerador. Numerador. E aqui está embaixo, a gente chama de denominador, né? Denominador. Tá certo? Então esse é o nome que nos damos a esses números que aparecem na fração ou na divisão. Muito bem. Ok, definimos a divisão. Existe uma coisa muito importante que a gente pode fazer agora que a gente conhece a divisão. Muito bem, para isso eu vou listar um conjunto de números inteiros por enquanto. 1, 2, 3, por exemplo. Tá? Listar esses números inteiros, para que se entenda. Fácil, né? Você lembra que cada um desses números tinha seu oposto, né? Por exemplo, o oposto desse era o menos 1. Vou colocar de outra cor. Menos 1. O oposto dele, né? Aqui vamos colocar oposto. O oposto dele é menos 2. O oposto dele é menos 3. Tá certo? Sabíamos isso. Por quê? Porque ao somar, esses pares se anulam, né? Se anulam. Tá? Ao somar, se anulam. Mas a gente quer saber o seguinte. Agora, eu vou definir outro termo. O inverso. O recíproco. Para baixo. Vamos aqui. Recíproco. O inverso, né? Inverso. O recíproco também, né? O recíproco. Tá. O recíproco de 1 vai ser ele mesmo. O recíproco de 2 vai ser o inverso, 1 meio. O recíproco de 3 vai ser 1 terço. E assim, se for 4, vai ser 1 quarto. Se for 5, vai ser 1 quinto. Imagina, não precisa ser um número inteiro. Imagina o número π, né? O número π está entre 3 e 4 aqui. Tá? O recíproco do número π é 1 sobre π. Tá certo? A esses números que estão embaixo, nos denominamos recíprocos dos que estão aqui em cima.
E funciona também vice-versa, da mesma forma que funcionava aqui. 1 é oposto de menos 1. O 2 é oposto de menos 2. O 3 é oposto de menos 3. Né? Sabíamos? É assim que funciona em ambos sentidos. Eles são opostos entre si, esses pares. Né? E aqui, mesma coisa, eles são inversos entre si. Aqui até é evidente, né? Porque ele mesmo, né? 1. Aqui, 2 e 1 meio são opostos, são inversos entre si. É dizer que 1 meio é inverso de 2. E 2 é inverso de 1 meio. Mesma coisa aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Tá certo? Isso é isso daqui que chamamos inverso desse. Tá? E fácil, né? Para poder encontrar o inverso de algum número, por exemplo, um número real, A, o inverso vai ser simplesmente 1 dividido por esse número. A. Vai ser fácil. Ah, mas aqui por que tu colocou 1 diretamente? É porque seria 1, né? Pela fórmula, e esse 1 que está aqui. E 1 dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, por isso que ficou 1, tá? E você pode dizer, mas e por que é importante saber isso de inverso, recíproco, né? Porque sabíamos que opostos era importante saber, porque sabemos que quando somamos dois números opostos, dá automaticamente nulo, zero, aqui zero, somamos zero, zero, né? Era bom por isso. Mas e aqui em recíproco? O que acontece? É na multiplicação. Multiplicação. Um pouquinho mais para aqui. Multiplicação. Se a gente multiplicar esses pares que são recíprocos entre si, o resultado vai ser sempre o mesmo número. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 meio, você pode até multiplicar 2 vezes 1 meio. Você pode fazer esse cálculo usando sua calculadora, né? 1 meio é 0,5, né? 2 vezes 0,5, quanto me dá? 1, porque 0,5 duas vezes, né? Dizer que 0,5 mais 0,5, quanto nos dá? 1. Tá vendo? Dá 1. E aqui também vai dar a mesma coisa. Você pode testar, vai dar 1. Aqui também vai dar 1. Aqui, multiplicando, também 1. Sempre vai dar 1. E aqui também 1. Tá certo? Então, essa é a propriedade. Então, quando a gente multiplica dois números que são inversos entre si, ou recíprocos entre si, nos dá o número 1. Tá? Então, eu poderia perguntar assim para você, olha, tenho dois números, o A e o número, vamos dizer, Z, o número Z. Qualquer número, né? E o resultado dessa multiplicação dá 1. Eu poderia perguntar para vocês, que relação existe entre eles? Né? Que existem? O que são eles? O que a gente pode chamar? Eles são recíprocos. Eles são inversos porque porque está dizendo que quando eles se multiplicam dá 1, tá? É isso, tá certo? Então significa que a partir daqui eu posso deduzir que A e C são recíprocos, ou inversos. Porque quando se multiplica dá 1, é dizer que 1 sobre A deve ser exatamente Z. Ou, né, que 1 sobre Z deve ser igual a A. Tá certo? São conclusões aqui a gente vai chegando, né? Somente a partir dessa igualdade, né? A gente pode, porque não sabemos o que significa isso. Muito bem. Tá, então definimos aqui, né? Escrevemos isso. O inverso de A é
1 sobre A. Porém, também se escreve, tá, de outra notação, A elevado a menos 1. Isso também é importante. 1 sobre A é a mesma coisa que A elevado a menos 1. Tá? Depois a gente vai entender melhor isso quando a gente chega à potenciação. Tá? Então é isso. Muito bem. Muito bem. Então vamos apagar isso daqui e vamos definir a divisão de uma forma bem interessante. Tá? Estávamos em divisão, né? Olha, então não imagina que a gente tem essa divisão, A dividido por B, tá? A dividido por B, na verdade, é uma multiplicação. Você pode dizer, mas como multiplicação? É divisão e multiplicação, são coisas diferentes? Não são, tá? Não são diferentes, tá? Na verdade, uma divisão é uma multiplicação. Mas de que? É a multiplicação do numerador. Multiplicação por quem? Pelo inverso do denominador. E quem é o inverso do denominador? 1 sobre B. Tá certo? Então, uma divisão é uma multiplicação. Tá? Da mesma forma que nós definimos lá a resta, né? Quando você apresentei ontem resta. Resta, na verdade, é uma soma. Né? Imagina, A menos B. Essa resta é soma, mas de que? A soma de A com quem? Com o oposto de V, se é com menos V. Esse daqui. Então, uma resta, na verdade, simplesmente é uma soma disfarçada, disfarçada, né? Tá certo? Mesma coisa, uma divisão é uma multiplicação disfarçada, simplesmente, tá? É isso. Tá? Isso é importante a saber, né? Então, isso. 1 sobre V. E você poderia dizer, mas funciona isso? Sim, funciona. Vamos então, por exemplo, 4 por quanto? Podemos dizer, vamos 5 meio, por exemplo. 5 meios. Tá. Esse seria igual a 5, né? O numerador multiplicado pelo o inverso do 2. Quem é o inverso do 2? 1 meio. Tá? Tá? Então vamos operar 5 vezes 1 meio. E 1 meio quanto é, a gente, né? Sabemos que 1 meio é 0,5. Eu vou colocar de outra cor. 0,5. Vou colocar a operação matemática de outra cor. E coloco esse 1 meio da mesma cor. 0,5. E se a gente multiplicar aqui, quanto vai dar? 2,5. E se a gente dividir 5 entre 2? Aqui, né? Aqui 2, né? Aqui vai dar 4, aqui sobra 1. E aqui, como a gente quer ainda, né, encontrar t's, que até que se zere, né, não fique nenhum resíduo. Então aqui a gente se empresta 10, né, um zero aqui para virar 10. E aqui a gente coloca uma vírgula, agora sim nós podemos dividir, aí dá 10. E pronto, 2,5 também, se a gente dividir desse jeito, dá a mesma coisa. 2,5. Funciona, né? Então é isso. Funciona para qualquer número real. Tá? Então você já sabe que uma divisão pode escrever também assim, porque você sabe que o inverso é isso, ou perdão, aqui, né? É B. A multiplicado com 1 sobre V. É isso, tá? Então, definimos a divisão, então, como uma multiplicação. Então, significa o seguinte, significa que existem, na verdade, somente duas operações matemáticas fundamentais. A soma e a multiplicação, nada mais. Isso é o único que existe. Porque a resta é uma soma. A multiplicação
a divisão é uma multiplicação, tá? Então só existe. Por isso que é importante, pessoal, lembrar o seguinte: as propriedades que funcionam para a resta, para a soma, funcionam para a resta. Tá certo? Porque eles são, na verdade, no fundo, a mesma coisa, tá? Então, soma e resta têm as mesmas propriedades. As mesmas propriedades. Então, o que você lembra de propriedade de soma se aplica para a resta, tá? Porque no fundo são parecidos, tá? Muito bem. E a mesma coisa, se for multiplicação, eu vou colocar simplesmente um x, e divisão, tem também as mesmas propriedades. Isso que significa? Que se eu trocar aqui, por exemplo, para essa regra de sinais, você lembra que eu salvei, né? Em vez de ser multiplicação, seja divisão, é dizer que eu tenha mais dividido por mais, o resultado vai ser mais. Se eu tiver menos dividido, vamos colocar de outra cor esse sinal aqui, esse sinal que divide, né, o numerador e denominador, o sinal de divisão. Se tiver menos com menos, o resultado vai ser menos. E se for mais dividido com menos, o resultado vai ser menos. E menos dividido por mais, o resultado também vai ser menos. É dizer que exatamente o que se cumpre para a multiplicação, para a divisão também se cumpre. Tá? Por quê? Porque no fundo são a mesma coisa. Tá? Uma divisão é uma multiplicação. Muito bem, então é importante isso, tá? Você simplifica bastante, né? Você não precisa se preocupar já com 4 operações. Se preocupa só com 2, né? Precisa saber somente as propriedades de 2 operações. E a soma e a multiplicação, sim, tem propriedades bem distintas. Algumas propriedades parecidas. A propriedade comutativa, por exemplo, funciona para soma e para multiplicação. Mas outras propriedades não. Tá? Então, muito cuidado. Então, existe uma diferença. Muito bem. Continuamos. Agora, vamos falar de soma e resta de frações com denominadores iguais. Tá? Muito bem. Então, o que seriam frações com denominadores iguais, né? Seria assim, por exemplo, né? 5 dividido por 4 e 7 dividido por 4. Estas frações têm o mesmo denominador, né? Olha, 4. Numerador não, numerador são diferentes, mas denominador são iguais. Então, agora quero somar essas frações, mais, ou quero restar. Como que funciona isso, né? Como que eu poderia resolver isso, tá? Eu sei que alguns de vocês acham bastante simples isso, mas é bom, né, praticar um pouco, né, ver de outra forma isso. Como que resolveria isso? Aí a gente usa nosso conhecimento, que falamos, uma divisão, essa é uma fração, é uma multiplicação. Olha, essa divisão aqui, 5 entre 4, é 5. Vamos começar com soma melhor, mais. Soma. Que é mais fácil, né? Para não ter problema de sinal. Então, olha, sabemos que 5 sobre 4 é 5 multiplicado por 1/4. É dizer, 5 por 1/4. Mais, e 7 é 7 vezes 1/4. Tá certo, né? Por quê? Porque essa divisão é a mesma coisa que multiplicar 7 pelo recíproco de 4, é dizer, 1/4. Muito bem, é isso. E aí você diz, agora, de que adianta isso? Vai ajudar? Sim, vamos ver. 5 vezes 4, ou 1/4, o que significa isso? Quando você tem, por exemplo, 5 vezes 3, o que significa isso?
significa que você vai somar 5 vezes 3, né? Isso até estamos botando em ensino fundamental, mas é bom, é bom saber a essência da multiplicação. O que significa 5 vezes 3? Significa que esses 3 vou somar 5 vezes. Esse 3, 3, 3, 3 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Esse aí é a multiplicação. Tá certo? Quando a multiplicação aparece, né? Quando somamos, né, vários números, né, iguais. Ou somamos números iguais várias vezes, né? Então, como nesse caso, 5 vezes. Então, aqui estou multiplicando um quarto. Então, em vez de ser 3 aqui, seria um quarto e um quarto aqui. Esse seria, aqui já vou escrevendo melhor, né? Um quarto mais um quarto, tá? Estamos só brincando aqui, tá? Um quarto. 1, 2, 3, 4, 5. Isso que significa isso daqui. E aí vem esse sinal maior. Até vamos colocar de outra cor, né? Para diferenciar, né? Onde termina e onde começa o outro, tá? Muito bem, e aqui é a mesma coisa. Eu disse que aqui vai ser 7 vezes o quarto. Então, né, aqui em vez de ser 5, 7. Então, aqui vai aparecer 7, né? 7 vezes 7 vezes. Vamos somar 7 quartos, né? Então, aqui seria então um quarto, mais um quarto, mais um quarto, um quarto. Tá chato, né? Tá escrevendo, mas vamos fazer isso pelo menos uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Falta, né? Quarto, mais um quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sim, né? 7. Muito bem. Olha, são quarto, todos são quartos. Se a gente agora esquecesse que tem diferente cores, considera como esses somas, né? Então, no final, olha, aqui temos 5 termos, né? 5 termos. Termos chamam a cada um, né? 5 somados. E aqui tenho quantos? 7 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no final, quanto tenho totalmente? Total, quanto tenho? Tenho 5 mais 7. Eu tenho, ou podemos colocar simplesmente por enquanto 5 mais 7. Imagina que a gente não sabe somar. Então, coloca simbolicamente 5 mais 7. Então, vai ser, olha, 5 mais 7. Que 5 mais 7, coloco em parênteses, quartos. É dizer que esse daqui, um quarto. Tá? Um quarto. É dizer que a gente está usando o contrário, né? O contrário, porque a gente estava, quando estávamos aqui, a gente expandiu, né? Expandiu em somas. Aqui também expandiu as somas. Mas como a gente vê que todos os termos são idênticos, então nós temos 5 mais 7, né? 5 mais 7 termos. Então, se nós temos 5 mais 7 termos, seria a mesma coisa que, né, multiplicar esse 5 mais 7 com quem? Por um quarto. Tá? Agora, né, compactamos novamente. Uma vez que reconhecemos que todos são iguais, nos compactamos e significa que nós temos 5 mais 7 termos. Eu estou deixando essa soma intencionalmente, tá? Para vocês notarem o seguinte, a propriedade, né? Que não vamos fazer sempre isso. Estou só brincando aqui. Então, olha, você lembra, esse aqui é uma multiplicação de um número com seu... e esse aqui é recíproco de 4. Então, isso significa que seria 5 mais 7 dividido por 4. Tá? Estou fazendo o contrário agora. Tá certo? Então, aqui você nota a propriedade. Significa que, no final das contas, 5 quartos mais 7 quartos é equivalente a 5 mais 7 quartos. O que você notou? Que esse 5 aparece aqui e esse 7, vamos colocar outra cor, aparece aqui. E o denominador, que são iguais, se repete, tá aqui.
Tá certo? É isso. Não preciso nem saber o resultado quanto é, mas, né? Pronto. Significa então que em geral, já vou colocar a fórmula então aqui. Se eu tenho uma divisão assim, A dividido por B mais C dividido, melhor assim, A dividido por C e B dividido por C também, olha, denominador igual CC, eu poderia fazer, né, a demonstração usando essa mesma, né, esse mesmo argumento que eu fiz aqui, né, mas é só uma vez que quero fazer, né, porque é trabalhoso, né, mas é meio legal no início, né, uma vez fazer é legal, mas duas vezes já fica chato, né. Mas pronto, então olha, o que significa? Que eu encontrei que basta somar os numeradores A mais B e o denominador se repete. Tá certo? Então é isso, eu encontrei essa fórmula. Mostramos, né, com um caso particular. Então nós temos isso. Tá? Então quando se trata de somar frações com denominadores iguais é bem simples, né? Nada de complicado. Tá? Colocamos isso melhor aqui. E se for resta? Se for, por exemplo, já agora, né? Vamos aqui colocar um pontinho, parece uma outra propriedade. E se for A sobre C menos B sobre C, que seria? Seria A menos B, também restamos aqui menos, né? Restamos A menos B dividido por C. Fácil, muito fácil, né? É isso, pessoal. Muito bem. E agora vamos falar sobre multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Muito bem. Então imagina que agora nós temos, né, A dividido por C multiplicado por outra fração que seria B dividido por D. Por exemplo, como seria? Como operamos isso? É fácil. Se pode mostrar também, né? Mas eu não vou fazer já mais isso, né? Nós temos um tempo limitado. Então, o que acontece aqui? Se multiplicam os numeradores e se multiplicam os denominadores. Quer dizer que o resultado vai ser uma fração, cujo numerador vai ser o produto dos numeradores, e o denominador também vai ser o produto dos denominadores dessas frações que estão multiplicando. Muito fácil, né? Muito fácil. Ok? Simples. Agora vamos falar sobre divisão. Você sabe que divisão, na verdade, é uma multiplicação, né? Divisão de frações. Divisão de frações. É muito legal a gente saber a essência das coisas, né? Porque a gente vê as coisas bem, de uma forma bem simples, né? Essas operações. Por exemplo, divisão sabemos que é uma multiplicação. Então vamos aplicar esse conhecimento para poder encontrar uma fórmula. Tá? Então, olha, imagina que eu tenho A, C e aqui vem a divisão. É uma fração, olha, eu não vou dividir uma fração por outra fração. Tá certo? Isso daí. E não sabemos a essência. Uma divisão é uma multiplicação, mas a multiplicação do numerador, quem é o numerador? A sobre C. Esse é o numerador. Multiplicado por quem? Pelo inverso desse aqui. Pelo inverso. Aí você diz, mas agora, qual o inverso de uma fração? Isso aí não indiquei, né? Vamos lá. Então eu vou mencionar isso, é muito legal. Então, vamos marcar a observação. Inverso. O inverso de uma fração qualquer, tá? De A sobre V,
uma fração qualquer, é B sobre A. Você basta trocar, né, a ordem. Ele disse, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Tá? Então é isso é o inverso. Tá? Mas você pode estar, mas professor, esse daí são de verdade inverso, porque se são inversos, eles quando vão se multiplicar, vai dar 1, tem que dar 1. E você pode verificar que vai dar 1. Para um caso particular, você pode fazer, para não trabalhar com variáveis, você poderia mostrar e vai dar 1. Vai funcionar. Tá? Então, isso tá, você pode acreditar sem nenhum problema, sem duvidar. Então, significa que aqui o inverso de V sobre D, o inverso seria trocar isso somente. Então, seria simplesmente D sobre B. Pronto. Então, é isso. Transformamos em uma multiplicação. Então, a divisão de frações é isso. Então, resolve dessa forma, né? Tá certo? Diz que multiplicas o numerador por quem? Pelo inverso dele, o trocado dele, né? Pelo recíproco desse aqui, trocando a ordem aqui. Tá? Mas, claro, existem regras práticas, que às vezes a gente não lembra isso, não quer lembrar, né? Então, o que existe também, existe essa regra prática, né? Esse que se denomina extremos, e esse daqui, que está aqui mais no aqui em intermédios. E meios se denomina, né? Extremos, e esse daqui se denomina médio, né? Médios. Ok. Então, o resultado vai ser o seguinte, uma fração que coincide com isso. É uma fração que vai ser o produto, né, no numerador vai aparecer o produto dos extremos, é dizer, que A vezes D, e no denominador vai aparecer o produto dos meios, C com B. E coincide com o que a gente descobriu, né? Então, tem essas regras práticas, que né, o que for melhor para você, né, você usa, né? Muito bem, isso. É simples, multiplicar, dividir frações, muito simples, tá? É importante saber isso, né? Por quê? Porque para simplificar expressões, né? Por exemplo, quando a gente já vai derivar ou calcular o valor da função, né? Fazer manipulações algébricas, a gente vai precisar usar essas propriedades, tá? Tá? É simples, porém são importantes, porque aparecem muito. Muito bem. Então, multiplicação e divisão, muito fácil. Apago, assim não tem, né, complicações. Tá? Agora, soma e resta de frações com denominadores iguais. Aqui iguais. E se for diferentes? Se for diferentes, aí vai mudar a história, né? Não vai ser tão fácil como a gente apresentou aqui, tá? Então, vamos trabalhar sobre isso. Porém, antes disso, eu quero apresentar para vocês o que significa ser frações equivalentes, tá? Aqui chamamos frações equivalentes. Claro, você já deve estar imaginando, né? Frações equivalentes devem ser frações que valem o mesmo, tá? Valem o mesmo, mas se eles valem o mesmo, não posso escrever sempre da mesma forma? Não. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, frações equivalentes. Um exemplo, sempre é bem melhor ver com exemplos com números, né? Por exemplo, vamos lá ver 8... vamos ver 6 sobre 4 e 3 meios. Tá? Essas frações parecem que foram diferentes, né?
Tá? Claro, porque, olha, tem denominador diferente, olha. Aparentemente são diferentes, porém valem o mesmo. Você pode fazer o cálculo. Quando você dividir 3 com 2, vai dar 1,5. Né? 1,5, né? Isso mesmo. E se você dividir 6 com 4, também vai dar 1,5. Então, essas frações são equivalentes. Tá? Então, é isso que chamam frações equivalentes, que têm o mesmo valor, porém, né, podem ser escritas de diferentes formas. Tá? E aí você diz, mas se são equivalentes, eu poderia, então, preciso mostrar isso matematicamente, que de 3 meios eu posso chegar a 6 quartos. Preciso, de alguma forma, chegar a 6 quartos, matematicamente, usando, né, artifícios matemáticos. Posso fazer isso? Pode. Como que eu faço? Fácil. Você lembra da propriedade do número 1, que era o elemento neutro da multiplicação? Né? Que se eu, a qualquer número eu poderia multiplicar por 1 e não altera resultado. É uma propriedade muito importante, né? Lembre. Então significa que esse 1, esse 3 meio eu poderia multiplicar por 1 sem nenhum problema. Não vai mudar o resultado. Meu objetivo é chegar a 6 quartos, mostrar que vai dar 6 quartos no final. Tá? É isso que quero chegar. Quero chegar a esse resultado para mostrar que são equivalentes, né? Tá? Equivalentes. Tá certo? Então, olha, 1. E você sabe que 1, nesse caso, seria igual a 2 vezes 2 sobre 2. Né? Sabe? 1 é 2 dividido por 2. Tá certo? Então, por que eu não poderia escrever 1 é 2 dividido por 2? Olha, eu tenho uma fração agora. E agora, eu posso multiplicar? Pode, né? Aqui como se multiplica? Multiplica o numerador, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, denominador, 4. Consegui. Tá vendo, né? O poder do número 1. Tá? Então, isso é simples. É possível mostrar que duas frações são equivalentes simplesmente multiplicando números no numerador e número no denominador. Mas esses números têm que ser iguais. Isso é uma propriedade. Tá? Então, é o seguinte. Imagina que eu tenho uma fração 7, por exemplo, sobre 3. Eu quero encontrar todas as frações equivalentes a essa. O que eu faço? Né? Ou alguma, né? Não todas não vou encontrar, porque são infinitas. Mas eu quero encontrar algumas. O que eu faço? Multiplico pelo mesmo número no numerador e pelo mesmo número no denominador. Por exemplo, 3. Pode ser outro, poderia ser 4. Tá certo? Essa é a ideia. Se você quer encontrar frações equivalentes de uma fração dada, basta multiplicar por um número no numerador e por ele mesmo no denominador. Tá? Então, por exemplo, aqui vai dar 28 e aqui vai dar 12. E você dividir vai dar o mesmo resultado que dividir 7 por 3. Tá certo? É simples, né? A única condição é que os números que você vai multiplicar precisam ser iguais. Esse aqui e esse aqui precisam ser iguais. Tá? Precisam ser iguais. Por que precisam ser iguais? Porque você lembra que esse, ao dividir, tem que dar 1. Porque somente 1 que você pode multiplicar a qualquer fração para não alterar seu resultado. Né? Isso se denomina artifício. Né? Um artifício, aparecer 1. Né? Porque 1 não altera resultado. Né? Muito bem. É isso. Tá? Então, isso que nós chamamos de frações equivalentes. Muito bem. E para que serve isso, frações equivalentes? De que forma vai me ajudar para poder somar e restar frações com denominadores diferentes? Tá? Vamos lá, vamos ver com um exemplo, então. 3 quintos, por exemplo. Eu vou somar com, vamos lá, 4 terços, por exemplo. Né? Tá, 4 terços. Muito bem. Denominadores diferentes, né?
diferentes. Eu não pode mais dizer, olha, eu vou, então mantenho o denominador e somo lá. E aqui eu coloco o quê? Eu vou colocar 5, ou vou colocar 3, não dá, né? Muito bem, então não funciona mais isso. Porém, eu posso fazer o seguinte, posso encontrar uma fração equivalente a essa e outra fração equivalente a essa, mas que ambas tenham o mesmo denominador, né? O mesmo denominador. Esse aqui e essa aqui, né? Encontrar frações equivalentes a essa e a essa, porém que com a condição de que essas frações equivalentes tenham o mesmo denominador. É possível fazer isso? Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar também um pouco de experiência, né? Por exemplo, o que acontece aqui se eu multiplico por 5, né? Para encontrar a fração equivalente. E aqui também vou multiplicar por 5, né? Claro, aqui vai dar quanto, né? A fração equivalente desse seria 20. E aqui seria 15. E aqui, para que o denominador, né? De 15 também, porque quero que seja igual. Aqui preciso que seja 15 para poder somar, né? E usar aquela propriedade que ensinei para vocês. Que número multiplicaria então aqui? Eu preciso multiplicar 3. Mas se eu multiplico no denominador, também preciso multiplicar no numerador, tá? Tem que ser nos dois lados obrigatoriamente. Não pode só multiplicar embaixo, né? Pronto. Fiz isso. Muito bem. Agora ficou quanto? 3 vezes 3 ficou 9 aqui. 9. Pronto. Esse daqui é equivalente a essa fração 3/5. Esse daqui é equivalente a 4/3. Agora eu posso somar? Sim, muito fácil. Por quê? Porque o denominador é igual. Tá? Denominador é igual. Então escrevemos aqui 15 e numerador somamos 9 mais 20, 29, 15. Aqui, né? 15 dividido por 15. Pronto, fácil, né? Tá certo? Você pode fazer isso, tá? Muito bem. Mas existe uma regra geral. Agora eu vou mostrar, né? Dizer, mas como que eu vou fazer sempre? Imagina que qualquer número que aparecer aqui, né? Outro número, eu não consiga observar que número que eu tenho que multiplicar aqui e aqui. Como que resolvo, né? Vamos ver, então. Vamos mostrar a fórmula de forma geral. Tá, vamos então. Aqui, de azul. Vamos dizer que temos uma fração qualquer. A dividido por, né? Uma fração A dividido por B. E queremos somar C dividido com D. Muito bem. Nós temos isso. Tá? Então, o que nós fazemos aqui? Precisamos construir frações equivalentes para cada um que tenha denominador igual. E o que acontece se a esse denominador le multiplico esse justamente, o B, e a esse B le multiplico justamente esse que está no outro lado? B vezes D não é a mesma coisa que D vezes B? Né? B multiplicado por D é a mesma coisa que D vezes B. Só está trocado a ordem, né? Propriedade comutativa, mas o resultado vai ser a mesma coisa. Então, o segredo está aí. É dizer que a esse daqui multiplico esse do outro lado, o denominador do outro. E a esse daqui multiplico o denominador do outro. 3. Tá? Está o segredo, né? Então, faço isso aqui. Então, B vezes D. E aqui, D vezes B. Tá? Ficou assim, né? Então, claro, você diz, mas eu não posso multiplicar somente o denominador. Tem que multiplicar o numerador com o mesmo número, B. E aqui, D. Pronto. Então, já nós temos. Tá? Então, aqui ficou A vezes D. E outro lado ficou C vezes B. E aqui o sinal de mais. Pronto. Agora tem o mesmo denominador. Nós provamos, são iguais. Tá? Até a gente poderia colocar de uma forma mais compacta, assim, em vez de colocar esse X, ponto, assim, D.
E aqui B vezes D. E aqui C vezes B. E aqui D vezes B, porém é igual, né? Escrever como B vezes D. Já trocamos aqui a ordem. Para que justamente apareça bem parecido, né? E aqui sim, aplicamos a propriedade que nós sabemos que são denominadores iguais. Simplesmente escrevo esse denominador que se repete e somos os denominadores. Somos numeradores. A vezes D e C vezes B. Pronto. Então, essa é a fórmula. Então, apagamos aqui e nós temos uma fórmula já, né, que permite calcular a soma de qualquer fração. Né? Não importa se tem denominadores iguais ou diferentes. Né? Então, aqui seria que era, já me perdi aqui, C dividido por D. Muito bem. Então, qual é o resultado? Está aqui. A vezes D mais C vezes B. E aqui também você poderia trocar a ordem propriedade comutativa, né? B vezes C. Vai dar a mesma coisa. E aqui o denominador B vezes D. Muito bem, isso. Essa é a fórmula que você não deve esquecer. Né? Não vou mostrar sempre, né? Eu mostro uma única vez e depois só uso, né? Isso, assim que vamos fazer, né? Muito bem. E como que eu posso decorar essa fórmula fácil, né? Tem várias formas, né, de decorar, né? Cada um tem o seu gosto. Eu faço assim. Multiplico o denominador, tá? Aqui, B vezes D, justamente coloco no denominador. E para colocar no numerador, primeiramente coloco esse sinal que aparece aqui. Então eu vou trocar de cor aqui. Mais eu coloco isso, primeiramente. Se aqui mais, mais. Se for menos, aqui menos também. Tá? E depois que faço, né? Já multipliquei o denominador e aqui coloco o produto. E depois multiplico em diagonal. Esse com esse. Em diagonal, né? Numerador com denominador. E coloco aqui, olha, A vezes D. E aqui do outro lado, mesma coisa. Né? Denominador com numerador, diagonal também. Então, tenho isso. Então, é uma forma prática, né, de lembrar essa fórmula. Tá? Muito bem. É isso. É bem simples também, né? Não é complicado. Muito bem. Então, a gente poderia resolver um exercício simples, né? Só para praticar mesmo. O seguinte, imagina que nós temos 1 sobre 12, estou pegando da apostila, e no denominador nós temos 1/8 menos 1/9, por exemplo. Tá? Como que a gente resolve isso? Olha, tem uma fração no numerador e resta de frações no denominador. Então, como que a gente faz? A gente vai simplificando primeiro os denominador, o numerador ou denominador. Tá certo? Precisamos simplificar primeiro aqui, né? Porque senão não vamos saber que fração divide ao meio. Não tem outra forma, tá? Muito bem. Então, aqui que eu faço, tenho por separado, calculo quanto é 1/8 menos 1/9. E para isso uso essa fórmula. Claro, quando era mais, aqui era mais. E se é menos, se aqui é menos, aqui é menos. Então, vou aplicar essa fórmula. Então, olha, denominador primeiramente. 8 vezes 9, 72. 9 é diagonal, né? Esse com esse. 1 vezes 9, 9. E aqui precisa ir menos, né? 8 vezes 1, 8. Então, quanto ficou? 1 sobre 72. Muito bem, agora sim eu vou substituir. Então, 1 sobre 12 dividido 1 sobre 72. Esse aqui já é uma divisão de frações. E você lembra
que uma divisão é uma multiplicação do numerador, que seria 1 sobre 12, multiplicado pelo inverso desse aqui. Inverso, troca a ordem, 72 sobre 1. Muito bem, e é isso. Tá? Aí você multiplica agora 71 vezes 72, 72. 12 vezes 1, 12. Muito bem. É isso, né? Conseguiu. Mas você diz, mas olha, esse daqui não é uma fração simples. Existem frações equivalentes a essa, mais simples ainda. Como nós encontramos mais simples? Tá. Você lembra que para encontrar frações equivalentes a gente poderia multiplicar, por exemplo, por 3, mas tem que ser iguais, né? Porém, nesse caso não vai ajudar a multiplicar por um número, né? Tá? Porque por um número, né, assim, porque pelo contrário, vai ficar grande. A gente não quer, a gente gosta de trabalhar com números pequenos. E se a gente multiplicar, por exemplo, ou em vez de multiplicar, dividir, por exemplo, nesse caso posso dividir para simplificar por 2. E aqui também dividir por 2. Será que funciona? Será que vou encontrar frações equivalentes? Sim, porque você lembra que divisão na verdade é uma multiplicação. Esse aqui seria como se fosse 72 multiplicado por 1 meio. E aqui seria 12 multiplicado por 1 meio. Não são o mesmo número? São. Então funciona. Então significa que se você quer simplificar, você pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Mas tem que dividir ambos. Não pode só dividir um lado. Tem que dividir os dois. Se você dividir somente um lado, vai alterar o resultado. Você não vai encontrar uma fração equivalente. Você vai encontrar outra fração. Tá? Então aqui, por exemplo, divido por 2. Posso começar simples, né? Por quê? Por que eu escolhi 2? Porque termina em par, 2, né? Então significa que deve ser divisível por 2. Que número seria? 36, né? 36, isso. E aqui seria 6. Ah, já melhorou. Mas eu posso simplificar assim. É par ainda, né? A última casa aqui. Então divido por 2 ainda. Ou divido melhor por 6, que tem mais experiência. Divido por 6. Porque eu sei que 36 é dividido por 6. É divisível por 6. 36 entre 6 é 6. E 6 entre 6 é 1. E 6 entre 1 é 6, simplesmente. Tá? Então é isso. Essa é a forma. Tá? Então, para simplificar, você já sabe, divide pelo mesmo número, né? Numerador e denominador. Claro, você tem que dividir, mas não por qualquer número. Você vai ter que dividir pelo número que simplifique, que dê uma divisão exata, né? Tá? Não adianta, por exemplo, aqui dividir vamos dizer, por 5. Porque o 5 não vai poder dividir exatamente 72, nem a 12. Então, não é bom. Então, você tem que escolher o que for melhor. Muito bem. Então, isso. E com isso finalizamos essa parte de soma, resta, multiplicação, divisão de números reais, né? Muito bem. Agora vamos falar um assunto já mudando, né, um pouco sobre a recta real, tá? Recta real. Muito bem. Então, reta real. Muito bem. Este assunto é muito importante para a parte de funções, tá? Gráfico de funções. Muito bem. Nós sabemos, nossos números, que nós, né, acabamos de estudar, né, os conjuntos de números, né? Existiam números naturais, né, que era 1, era 2, 3, 4 e assim diante, né? E os números inteiros completavam, né? Com 0, menos 1, menos 2, menos 3, e assim, né? Mas além disso, existiam os números fracionários, né? Eu vou ter que abrir espaço aqui, na verdade, é melhor, né? 1 aqui, aqui 2, 3 e 4.
Então, do outro lado, a mesma coisa, né? Menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Então, isso. Aqui estão os já negativos, né? Aqui o zero, né? Muito bem. Mas também existe o fracionário. Por exemplo, o meio. Onde está o meio? Tá por aqui, né? Antes do 1 e depois do 0, né? Depois vem, por exemplo, fracionário. Aqui seria 3 meios, por exemplo. Negativo, mesma coisa. Aqui seria menos 3 meios. Está por aqui. Também existe o número π, número irracional, né? Número π está por aqui, por exemplo, né? O número π deve estar por aqui. Pronto, então conhecemos esses números. E uma coisa importante, eles são ordenados. Eles têm uma ordem. Nós sabemos que, por exemplo, que o número 1 vem antes do 2. E o número 2 vem antes do 3. E o 3 vem antes do π, porque π é 3, alguma coisa, é um pouco maior, né? Nós sabemos isso, nós temos essa noção, tá? É justamente essa noção o que nos permite, né, relacionar os números, tá certo? Com os pontos de uma reta, tá certo? Então, olha, eu vou desenhar aqui uma reta, tá? Uma reta, né, orientada, né? Que vai apontando para a direita nesse caso. E essa reta que eu vou chamar de eixo real. Ou reta real também. Reta real. Muito bem. Então, essa reta tem pontos, claro, né? Está formada por pontos. Por exemplo, aqui um ponto, aqui ponto. Então, a união desses pontos que forma a reta real. Então, agora, eu posso associar a essa reta real, né? Ou, perdão, a esses números reais que está aqui, esses são números reais, tá certo? Números reais. Eu posso associar pontos dessa reta. Eu vou começar primeiro com 0. Então, por exemplo, eu vou marcar o 0 aqui. Esse vai representar esse ponto daqui vai representar meu 0, né? Tá certo? E como meus números têm ordem, tá certo? Eu vou saber quem vem depois. E assim. E que mais? Eu vou adotar que no lado direito desse 0 irão os positivos. Positivos irão no lado direito. E da forma como escrevi aqui. E no lado esquerdo irão os negativos. Tá certo? Negativos. Muito bem. Depois de ter representado o número 0, o próximo número que eu preciso colocar no meu eixo real é o número 1. Então, para isso, eu escolho uma certa medida. Por exemplo, pode ser 1 centímetro. Né? Uso uma régua. Então, em 1 centímetro, marco 1. Tá certo? E depois eu posso tentar ubicar o 2. Tá? Primeiro os números inteiros, mais fácil, né? Mas esse número 2 não pode estar em qualquer lugar. Não pode ser colocar aqui. E você pode dizer, mas por que eu não posso colocar 2 aqui? É porque você sabe que entre 0 e 1, e de 1 a 2, existe a mesma diferença. Né? Se você restar, por exemplo, 1 menos 0, vai dar 1. E se você restar 2 menos 1, também vai dar 1. É dizer que a separação desses números tem que ser os mesmos. Tem que estar afastado a mesma coisa. É dizer que de 0 e 1, e 1 e 2 tem que estar afastado a mesma coisa. Então, se de aqui a aqui valia 1 centímetro, tá? Valia 1 centímetro, aqui também tem que ser 1 centímetro, de 1 a 2. Tá? Nesse caso, claro, né? São 2 quadradinhos, né? Então tem que ser 2 quadradinhos. Isso é importante. Não posso colocar arbitrariamente, vou colocar 2 aqui, 3 aqui, 4.
Não pode. Tem que ser homogêneo, tá? E o 3, mesma coisa, olha, de 2 a 3, tem que ter a mesma distância. Muito bem, né? Então, o zero, o número 0, que eu escolhi aqui nessa reta, delimita, né? Os números positivos e os números negativos. Negativo vai para a esquerda, positivos para a direita, né? E os primeiros números que eu coloco na reta real são os números inteiros, os números naturais, vamos dizer, depois do zero, né? Mas o zero não é número real, né? Você lembra, né? Que nós comentamos. Alguns não consideram como número inteiro, né? Perdão, estou me atrapalhando também. Acho que eu também estou um pouco cansado. Muito bem. Então, o zero não é número natural considerado, né? Alguns consideram, alguns não. No nosso caso, vamos considerar a partir de 1, número natural. Então, números naturais que vamos, né? Então, os primeiros a ser ubicados serão os números naturais, depois de 0, né? Primeiro o 0. Mas os números naturais consecutivos têm que estar igualmente espaçados, tem que ser homogêneo. Vocês podem usar uma régua para isso, né? Tá? É errado, não vou aceitar, isso é importante, não vou aceitar gráficos, por exemplo, em que, olha, colocou assim, mas o 4 já colocou nessa parte, por exemplo. E o 5 colocou depois mais longe. E o 7 colocou, o 6 colocou aqui pertinho. Esse é uma bagunça, não tem nenhuma ordem. Precisa ter uma ordem. E o aluno costuma fazer isso. Então, cuidado, estou adiantando você, né? Isso vai fazer perder pontos, né, na sua avaliação. Então, isso. O que tem que acontecer é simples. Pega os números inteiros consecutivos e você coloca no mesmo espaçamento. Você vai distribuir homogeneamente. Então, depois de 3, que vem 4 e a mesma distância. 2 quadradinhos, né? Aqui, não sei se você está vendo no fundo do quadro, né? As quadrículas, né? E depois vem o 5, então terá por aqui 5. E assim diante. Muito bem. E depois coloco os números inteiros também, porém negativos. Quem seria? Menos 1. Então iria por aqui. Olha, mesma distância. Porque, olha, inteiros tem que também ir distribuídos homogeneamente. Existe a distância de menos 1 a 0 e a mesma distância de 1 a 0. Então, a mesma distância. E aqui que vem, depois de menos 1, menos 2, menos 3. Pronto, olha, aí que está legal, homogeneamente. Você pode medir com a régua que você vai ver que todos esses afastamentos desses números são equivalentes. Muito bem. E depois disso você pode já graficar os números né, fracionários, racionais, por exemplo. Um meio deve estar onde? 0,5, né? Deve estar entre 0 e 1. No meio, exatamente. Então, aqui estará o meio, por exemplo. E aqui, 3 meios também estará por aqui. 3 meios. Um quarto, onde estará? Por aqui, um quarto. Vamos colocar aí de outra cor. Um quarto. O número pi, onde deve estar? O pi era, você lembra, né? 3,14. Mas é um pouquinho maior que 3. E aí a gente já dá um pouco de chute, porque já a gente chegar até essa casa decimal, e às vezes nossa régua não ajuda, né? Acaba aquelas linhas fininhas, né? De milímetros, às vezes acaba, se tiver, a gente coloca. Mas, para ter uma ideia, mais o número pi deve ser mais ou menos 3,2 ou 3,1, mais ou menos. Se aqui é 3,5... 3,25, 3,2, deve estar por aqui o número pi, aproximadamente. Claro, também a gente não vai ser bem preciso, 100% preciso, né? Tá? Algum momento nossa visão já não nos vai ajudar, né? A gente não vai poder distinguir mais. Mas tem que fazer sentido, pelo menos, né, com os números inteiros, né? Tem que estar bem espaçados. Né? E o número pi, estando aí, está perfeito.
Muito bem, e no negativo menos π também, mesma coisa, simetricamente deve estar do outro lado. Tá certo? É isso. Isso é importante. Então, significa que esses números reais a gente pode organizar sobre uma reta. E quando isso acontece, nós chamamos que essa reta é uma reta real, porque aí está todos os números, ok? E o número que estiver mais à direita será o número mais maior. E o número que estiver mais à esquerda será o número menor, tá? É isso, para ter uma certa noção já de como funciona nossa reta real. Ok, pessoal, acho que estamos cansados, vamos descansar e a gente continua nossa luta de querer entender matemática na próxima aula, tá bom?